Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, sejam bem-vindos ao canal Romário RCC Nova Aliança. Venho aqui falar um pouco mais sobre... Hoje não é nem tanto uma formação, mas é uma história. Aproveitando que nós estamos nesse mês de outubro, já pertinho do fim, mas é um mês que é comemorado o mês do Rosário, um mês que nós somos chamados a intensificar essa santa devoção sobre o Rosário. E nesse sentido eu gostaria de trazer para vocês a história de um beato sensacional, Beato Bartolo Longo. Então, assim, eu já dei até uma pesquisada no YouTube, tem pouco material sobre ele, principalmente na língua portuguesa. Então eu achei bastante pertinente trazer a história deste beato para que nós possamos conhecer um pouco. O Bartolo Longo nasceu em 10 de fevereiro de 1841 em Latiano, na Itália. Ele era uma criança muito inteligente, se titulava até quase levado, ele mesmo dizia isso. Ele era assim até um pouquinho levado, né? Mas era uma criança muito piedosa, muito piedosa. Quando o sino da igreja tocava, ele corria e ia rezar com sua mãe. Um fato importante, na sua primeira comunhão, após receber Jesus Eucarístico, terminou a missa e ele passou mais ou menos 1h30 ali concentrado em meditação profunda. Então chegou aqui uma pessoa impertinente, né, para cutucar ele, vai dizer que ele estava demorando demais. Então ele veio falar que a ação de graça dada a Jesus devia ser boa, devia ser perfeita, devia ser grande, devia ser assim de uma entrega profunda, essa ação de graça de receber Jesus Cristo pela primeira vez. Então vejamos que ele cresceu realmente em uma família bastante católica, bastante cristã, envolvido pela igreja. Mas pelo padrão, após ele concluir brilhantemente o estudo primário, tudo isso, aos 17 anos ele conseguiu o diploma para cursar o ensino superior naquela época, e assim ele teve que viajar para Nápoles. Em Nápoles ele foi cursar Direito. No entanto, em Nápoles naquela época, a negação da fé era muito alta, grandíssima, e os professores ele ensinavam até doutrinas pagãs nas universidades. Pelo fato de Bartolo ser muito intenso, ele acabou se deixando envolver por essas filosofias e a partir daí ele se separou de Deus. E ele, pelo contrário, foi um militante dessas filosofias. Ele foi, digamos que, aquele que também perseguia a igreja. Ele saiu do posto de filho de igreja para perseguidor da igreja a partir desse momento. E ele foi crescendo pelo fato da sua boa didática, boa dicção, de ser uma pessoa muito introvertida. Ele atraía muitas pessoas para si, muitas pessoas o admiravam, né? E ele também estudou música e era rodeado de amigos. E não lhe sobrava tempo da oração. E mais uma vez falando, por essa sua intensidade, ele foi procurar Deus em lugares que não tinham Deus. E começou a se aventurar no Espiritismo. Pela sua intensidade, chegou a estar jejuando, fazendo sacrifícios, não simplesmente para viver o Espiritismo meia boca, mas para ser um sacerdote satânico. Qual grande era o precipício desse homem? Nem tudo estava perdido. Bartolo Longo, ele mesmo se aprofundando em essas culturas ateias, pagãs, mesmo se preparando para ser sacerdote do demônio, mesmo com tudo isso, duas coisas peculiares nunca lhe faltaram. A primeira, surpreendentemente, a recitação do Santo Rosário. Durante toda a sua vida, mesmo ele tendo se afastado de Deus, ele nunca deixou de recitar o Santo Rosário. A segunda coisa, ele era puro, ele era virgem, ele tinha conservado a sua pureza. Então Bartolo foi se confessar com o padre Alberto Radente, era um dominicano, e quando Bartolo ia entrando na igreja, o padre, ao vê-lo,
falou para o sacristão para ficar ali aos redores, por perto, porque aquele tipo de pessoa não era tão confiável, porque a fama de Báculo era conhecida como um perseguidor da igreja, né? Aquele que ia contra as verdades da fé da igreja. Então ele fez toda a sua confissão abismado, mas o padre ele não deu a absolvição no fim da confissão. Eles ficaram se reencontrando durante um mês. Durante esse mês eles tinham partilhas frequentes, tinham confissões frequentes, até que com um mês após o padre lhe dar a absolvição, ele foi comungar. E ele conta que ali foi como se fosse a primeira vez que ele comungasse. Aquela 1h30 mais ou menos de novo, de perfeita intimidade com Deus, de perfeita ação de graças a Jesus. Mesmo se confessado, tendo se convertido, ainda não ficou tudo pronto, ainda ficou faltando algo. E esse algo era porque dentro dele ele sentia que ele tinha se afastado muito de Deus, que ele tinha feito coisas muito horríveis, consagrações. Então assim, quantas coisas aquele homem já tinha feito que desagradava o coração de Deus. Mas do seu interior naquele momento lhe veio como uma voz, um consolo, um direcionamento, a recordação da promessa que Nossa Senhora fez a São Domingos. Se queres salvar a tua vida, se queres salvar a tua alma, propaga a devoção ao meu Santo Rosário, do Santo Rosário, propaga essa devoção. Então naquele momento ele respondeu para Nossa Senhora: se essa for a condição, eu estou salvo, porque a partir de hoje eu doarei inteiramente a minha vida em propagar a devoção ao Santo Rosário. A partir daquele momento ele largou a universidade, ele largou o seu amigo e ele começou a propagar essa santa devoção. Os seus ex-amigos caçoavam dele, mas ele tomava aquilo para si como unir o seu sacrifício ao de Cristo. Como se aquela zombaria que ele sofresse realmente fosse para honrar a Cristo, como de fato é para honrar a Cristo as zombarias que sofremos por causa do seu santo nome.